nome é Walter Pomar, eu sou candidato à presidência nacional do PT pela chapa A Esperança Vermelha. Esse aqui é o penúltimo debate, a gente tem um debate marcado para o dia 5 de novembro, no qual a gente espera que todos os candidatos estejam presentes. Faltam 13 dias para o PED, que é o momento não só de escolher os dirigentes do partido, mas também o momento de escolher a orientação política no PT. Nós somos daqueles que defendemos a trajetória do partido, nós temos uma trajetória muito valiosa para o país, nós também fazemos uma avaliação globalmente positiva do que foi o governo Lula e do que é o governo Dilma, contudo, para que o nosso partido seja não apenas o partido que tem um grande passado, mas seja também um partido que tem um grande futuro pela frente, nós defendemos que o PT precisa mudar. Precisa mudar, em primeiro lugar, de estratégia. Nós entendemos que é necessária uma estratégia que viabilize as reformas estruturais, a reforma política, a reforma tributária, a lei da mídia democrática, a reforma agrária, a reforma urbana, a lei das 40 horas, um salto de qualidade e de financiamento nas políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, de transporte. Nós entendemos que é preciso também uma mudança na tática do PT para as eleições de 2014. Não basta que a gente dispute a eleição com o objetivo de reeleger a companheira Dilma Rousseff. É necessário, além de reeleger a companheira Dilma Rousseff, criar as condições para que ela faça um segundo mandato superior ao atual, e isso implica numa campanha diferente, implica num programa mais avançado, implica também em alianças com partidos que tenham identidade com esse programa de reformas mais profundas. E defendemos, por final, a necessidade de mudar o funcionamento do PT. Autonomia financeira, nós não podemos ter como hoje um partido profundamente dependente do financiamento privado. Nós precisamos de um partido com comunicação de massa, inclusive um jornal diário. Nós precisamos de um partido com formação política massiva, porque grande parte dos nossos filiados entrou no PT depois de 2003. Nós precisamos reaproximar o PT dos movimentos sociais e precisamos ter instâncias partidárias que funcionem efetivamente e que não respondam a poderes fáticos ou a personalidades ou a grandes lideranças que estão fora dessas instâncias, porque as instâncias expressam a posição da base do partido. E eu queria concluir chamando a atenção para o fato de que nós temos 806 mil filiados aptos a votar, 514 mil deles apenas têm endereços conhecidos pelo diretório do PT, 162 mil têm correios eletrônicos conhecidos por nós e apenas 30 mil pessoas participaram dos debates até agora. Por isso é fundamental que haja segundo turno para a presidência do partido e é fundamental que nós não tenhamos um diretório nacional com a representação de apenas um setor. Por isso peço o voto de vocês para a chapa A Esperança Vermelha e para a minha candidatura à presidência nacional do PT. Nós achamos o programa Mais Médicos uma medida acertada porque resolve um problema crônico, que é a inexistência de médicos nas cidades mais pobres do país e nas periferias das grandes cidades. É um problema que já poderia ter sido resolvido há mais tempo. A verdade é que há uma série de ataques contra o Sistema Único de Saúde por parte das empresas privadas de saúde, por parte das grandes indústrias farmacêuticas e por parte das corporações médicas, que obviamente não têm interesse num sistema único de saúde com as características do SUS, e nós, governo brasileiro, já desde 2003, a verdade é que ao longo de várias gestões não conseguimos cumprir a nossa parte nessa batalha, especialmente no tema do financiamento. Nós temos um déficit de financiamento já na época em que existia a CPMF, esse déficit foi ampliado, uma vez que a maioria conservadora derrotou a continuidade da CPMF, que financiava uma parte do Sistema Único de Saúde. Os governos estaduais também, em geral, não cumprem a sua parte no financiamento. A isso se agrega problemas gerenciais, problemas de legislação, e, portanto, nós temos a saúde como sendo, nas nossas próprias pesquisas, como você sabe, Rui, um dos temas de maior preocupação, maior crítica da parte da população. Nesse contexto, como uma medida emergencial para resolver um problema gravíssimo, foi absolutamente acertado a adoção do programa Mais Médicos, inclusive da maneira como foi feito. É muito importante também porque mostrou que mesmo medidas ousadas e que aparentemente difíceis de implementar, podem ser implementadas quando elas encontram apoio popular. Quem, há
2 anos atrás, imaginaria que a gente teria, como hoje, um tão amplo apoio a uma medida como essa. Portanto, é possível fazer mudanças radicais quando você tem vontade política. Eu queria, nessa tréplica, destacar 2 aspectos. O primeiro é que o Sistema Único de Saúde brasileiro é um produto do campo de esquerda durante a Constituinte, o Congresso Constituinte, que se encerrou em 88. E os princípios do SUS são princípios de esquerda, são princípios socialistas, porque trabalham com a ideia de que todos nós somos iguais e a vida vem em primeiro lugar, não importa a renda das pessoas. Por isso mesmo, a direita no Brasil, a corporação médica e setores importantes do empresariado ligado a essa área, inclusive hospitais privados, faculdades privadas, combatem o SUS. E nós ficamos, nesse período, muito na defensiva. O Mais Médicos, para mim, é um bom sinal de que nós saímos da defensiva nessa questão. E o segundo tema é destacar que mudanças estruturais, o salto de qualidade em políticas universais como a da saúde, exigem reforma tributária. Ou os ricos pagam imposto nesse país, ou nós não vamos ter políticas públicas de qualidade. Renato, no debate realizado em Brasília, você criticou as distorções do PED e alertou para o risco da gente ter um próximo diretório nacional composto com maioria absoluta de um único setor do partido. Então eu queria que você comentasse mais sobre esses problemas e distorções que existem no PED e que também nos falasse como evitar esse risco. Que ações nós devemos realizar aqui e agora para garantir uma direção nacional que seja plural e democrática? Bom, Renato, como você, eu votei contra a introdução do PED, e em todos os momentos em que isso tem ido a voto, nós temos nos posicionado pelo retorno ao sistema de encontros partidários. Um exemplo dos problemas do PED é, nós temos 806 mil filiados aptos a votar, só temos o endereço residencial de 514 mil, só temos o correio eletrônico de 162 mil, só 30 mil pessoas participaram dos debates realizados até agora e, detalhe, só 300 mil pessoas assinaram o Manifesto pela Reforma Política. Ou seja, nós temos filiados eleitores no processo, não temos militantes. Por isso é muito importante que a gente garanta nessa reta final que haja segundo turno para a presidência do partido e que nós tenhamos um diretório nacional plural. Porque a última vez que nós tivemos um diretório nacional em que um único setor tinha maioria absoluta, isso ajudou a criar uma crise que até hoje cria dificuldades para o PT. Por isso é fundamental democracia no partido, debate político e o retorno aos métodos tradicionais de eleição dentro do nosso PT. Eu queria começar apontando um problema que está para além da relação entre o PT e os movimentos sociais hoje, que é o fato de que a gente conseguiu elevar o nível de vida da população, mas nós não elevamos no mesmo padrão o nível de consciência e o nível de auto-organização da população brasileira. Tem uma parcela imensa do povo brasileiro, uma parcela imensa da classe trabalhadora brasileira, e em especial uma parcela imensa da juventude trabalhadora brasileira, que não tem referência nem no PT, nem em nenhum partido de esquerda, nem em nenhum movimento sindical ou social ou popular ou o que seja. Nós temos um problema muito forte, que é o de estimular a auto-organização da sociedade brasileira. Isso está para além da relação atual entre o PT e os movimentos sociais que já existem, que já estão organizados. Esse esforço de estimular a auto-organização da sociedade brasileira envolve, entre outras, políticas públicas muito destacadas, como o tema do conteúdo da educação, como o tema da indústria cultural brasileira, como o tema dos meios de comunicação de massa que estimulam a atomização, o individualismo, o consumismo, que estimulam a despolitização da sociedade brasileira. Agora, da nossa parte, da parte do PT e dos movimentos sociais organizados com os quais nós temos relação, é preciso uma postura de autocrítica. O processo de burocratização não se limita ao PT. Você tem muitos movimentos sociais que atuam hoje no Brasil que têm dificuldades imensas de mobilizar a sua própria base. O nosso partido tem que ajudar em que nível? Primeiro, estimulando o governo brasileiro a não ter uma postura ambígua em relação a isso. Eu aplaudi entusiasmadamente a postura da Comissão Executiva Nacional do PT, do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, quando todos dissemos em alto e bom som: saudamos a mobilização social ocorrida no Brasil nos últimos meses, porque sem mobilização social não tem mudança. Agora,
Ao mesmo tempo, foram emitidos sinais muito contraditórios. Alguns já foram citados aqui, como essa participação da Força de Segurança Pública e do Exército na segurança do leilão do Campo de Libra. Poderia citar algo mais antigo, como foi a oferta feita pelo ministro da Justiça, petista, ao governador Geraldo Alckmin, tucano, de que a Força de Segurança Pública poderia ajudar a Polícia Militar do Estado a lidar com os manifestantes, no momento em que a PM estava numa operação de agressividade completamente inaceitável e indefensável. Então não pode ter ambiguidade nossa, e muito menos ambiguidade da parte do PT. Porque o PT, por exemplo, nós acabamos aqui de ouvir, não foram setores do movimento sindical que se opuseram ao Campo de Libra, ao leilão do Campo de Libra. Foi a Central Única dos Trabalhadores, dirigida em esmagadora maioria por petistas, com os quais nós, da direção do PT, não dialogamos e não ajudamos no diálogo com o governo federal para, pelo menos, esclarecer os pontos de vista que havia a respeito. Esse tema da organização dos núcleos está ligado a um debate mais amplo, que é que tipo de partido a gente quer ter. Se é um partido de filiados, que votam de 4 em 4 anos para eleger a direção, ou se é um partido de militantes. Nós sempre defendemos a ideia de um partido de militantes. Isso significa e exige formação política, certamente, exige comunicação, a gente defende a existência de um jornal diário, exige instâncias que de fato tenham poder, porque se o poder não está nas instâncias, nos organismos partidários, para que vai ser necessário ter militância? Exige sedes partidárias que sejam centros políticos, culturais, inclusive abertos à população, com atividades para além do debate estrito sensu. E exige instâncias partidárias permanentes que não só sejam local de encontro e debate, mas sejam principalmente local onde os militantes discutem a sua atuação na sociedade. Por isso nós somos totalmente a favor de enfatizar o papel dos núcleos, a importância deles e, inclusive, a autoridade política deles. O PSDB, quando surgiu rompendo com o que eles diziam que era o controle corrupto do Quércia e seus aliados sobre o PMDB. Mas, muito rapidamente, esse discurso baseado numa suposta ética na política se transformou na submissão do PSDB aos interesses do setor financeiro e da cúpula do grande capital no país. Isso ficou muito claro, especialmente quando Fernando Henrique vira ministro da Fazenda, depois candidato à presidência da República e durante 8 anos presidente do país, onde se promoveu uma imensa transferência de patrimônio público para o setor privado, o que faz com que muitos nos anos 80, intelectuais supostamente de esquerda, tenham se convertido nos anos 90 em banqueiros, sócios de grandes empreendimentos privados, pessoas com vínculos com grande capital nacional e internacional, que enriqueceram e constituíram um setor importante da elite brasileira. Agora começa a ficar cada vez mais claro, inclusive a partir das denúncias desse escândalo envolvendo o metrô de São Paulo, o governo Alckmin, Covas, Sérgio Mota, fica cada vez mais claro que esses setores todos são profundamente prejudiciais ao país. E isso não passava-se apenas aqui em São Paulo, porque em Minas Gerais a mesma coisa ocorria sob gestão do governador Aécio Neves e agora sob gestão de Anastasia. É preciso que o povo brasileiro, e a militância petista em particular, tenha claro que a elite tucana é profundamente corrupta, envolvida com grandes escândalos e é responsável por danos profundos ao patrimônio público nacional e à democracia no país. E é por isso que, até hoje, esses crimes não foram julgados. Nós temos que exigir que o Supremo Tribunal Federal julgue os crimes que eles cometeram e aplique a eles o rigor absoluto da lei. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês que acompanharam pela internet esse debate, agradecer a Iole e aos companheiros que estão aqui debatendo, reiterar que a gente volta a se encontrar para o último debate dia 4 de novembro, reiterar também as 3 ideias fundamentais que nós temos defendido durante todo esse debate. Primeiro, que o PT precisa mudar a sua estratégia. Nós precisamos de uma estratégia que viabilize as reformas estruturais no Brasil. A reforma tributária, a reforma política, a lei da mídia democrática, a reforma agrária, a reforma urbana, a lei das 40 horas, um salto de qualidade de financiamento nas políticas públicas fundamentais. E por conta disso tudo, nós damos muita ênfase à ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em segundo lugar,
nós defendemos uma tática para 2014 que viabilize um segundo mandato Dilma superior ao atual. E isso passa por uma campanha muito firme, um programa de mudanças e uma política de alianças compatível com isso, para a gente não ter o que a gente tem hoje, que é um Congresso Nacional em que nominalmente nós temos maioria, mas toda vez que propomos mudanças mais profundas, essa maioria do governo se divide, uma parte se une à oposição e nos derrota. E, em terceiro lugar, mudanças profundas no funcionamento do nosso partido, no seu financiamento, na sua comunicação, na sua formação política, na sua relação com os movimentos sociais e no funcionamento das suas instâncias, para que a gente volte a ter um partido militante, não um partido de filiados que de 4 em 4 anos elegem os seus dirigentes. Nós achamos que essas mudanças são necessárias não apenas porque elas vão permitir que a gente continue melhorando a vida do povo brasileiro, mas também porque elas vão viabilizar de maneira concreta o caminho do Brasil em direção ao socialismo, porque o PT é um partido socialista, o Partido dos Trabalhadores é um partido socialista, e esse é o objetivo estratégico fundamental do PT, para o qual deve convergir esse caminho das reformas estruturais. E é por isso que a gente pede, em primeiro lugar, que vote nas candidaturas que aqui estão comprometidas com essas ideias, viabilizando um segundo turno na disputa presidencial, e vote nas chapas comprometidas com isso, para que a gente tenha um diretório nacional plural, que nenhum grupo sozinho tenha maioria absoluta. E peço o teu voto para a minha candidatura a presidente do partido e para a chapa A Esperança é Vermelha. Muito obrigado.